a gente tem esse outro survey, né? Sempre que eu falar survey, eu estou falando de um questionário. Os autores enviaram questionários para os fisioterapeutas, tá bom? Aqui a gente tem um questionário que foi realizado na Austrália, né? Então, com os fisioterapeutas australianos. E aqui eles tinham que pontuar de 1 a 8, dentro desses motivos, dentro desses objetivos terapêuticos aqui, qual deles era mais importante ou menos importantes para eles na hora de aplicar a mobilização passiva? Ou seja, por qual desses motivos você estava aplicando a mobilização passiva? Então a gente vê aqui o que teve mais respostas como mais importante, né, a pontuação 1, foi o preserve function, então preservar a função. 37 fisioterapeutas assinalaram essa opção de que eles fazem mobilização passiva para preservar a função. Em segundo lugar, veio aqui, ó, maintain joint room. O que é room? Range of movement, ou seja, amplitude de movimento. Então, manter a amplitude de movimento, joint, articulação. Então, manter a amplitude de movimento da articulação. Se a gente olhar aqui em terceiro, ó, 18 fisioterapeutas colocaram diminuir a perda de amplitude de movimento da articulação. Tá? Então, esses foram os 3 principais motivos: preservar a função, manter a amplitude de movimento e reduzir a perda da amplitude de movimento. Tá? Então, esses foram os principais motivos. O Eduardo falou assim, ó, como manter a massa muscular sendo que não ocorre contração? Pois bem, Eduardo, é uma grande pergunta. E esse é um dos grandes motivos que as pessoas alegam de fazer mobilização passiva. Então, esse aqui é um survey da Austrália, e a gente tem publicado agora, ó, em agosto de 2021, bem recente, mês passado, esse survey que foi feito nos Emirados Árabes Unidos, usando as mesmas perguntas que eles usaram naquele survey australiano. Então, eles também tinham que assinalar aqui, ó, de 1 a 7, o que era mais importante e o que era menos importante dentro dos objetivos que os autores davam aqui. Em primeiro lugar, como mais importante, com 21 respostas, ficou manter a amplitude de movimento da articulação e, em segundo lugar, só com 7 respostas, preservar a função. Então, você vê que as respostas, tanto dos australianos quanto do pessoal lá do Emirados Árabes Unidos, foi bastante parecida, só mudou entre primeiro e segundo lugar, né? Mas foram basicamente as duas primeiras respostas foram as mesmas: preservar a função e manter amplitude de movimento da articulação. Naquele survey australiano que a gente viu, tem uma passagem nele que eu acho muito interessante, tá? Vamos ler aqui primeiro, depois eu comento. Ó, ele fala aqui, ó, nós não fomos capazes de identificar nenhum outro estudo envolvendo pacientes de UTI que avaliaram a efetividade de intervenções específicas, como a mobilização passiva, que foram focadas primariamente na parte neuromuscular ao invés da parte respiratória. Olha que louco isso. Nas últimas 2 semanas, para montar essa aula, eu fui fazer uma busca na literatura, fazer uma revisão na literatura, e o que a gente mais acha na literatura associada nesses estudos de mobilização passiva, você sabe o que é? Eles faziam mobilização passiva e eles queriam saber o efeito na parte cardiorrespiratória, alterações de frequência, pressão arterial, frequência respiratória, saturação, volume minuto, coisas da ventilação mecânica. Olha que louco isso! A gente estava fazendo estudos onde a gente fazia mobilização passiva, e em vez de eu querer saber os resultados neuromusculares, avaliar os desfechos neuromusculares, que são os nossos objetivos, que a gente viu no estudo lá do início, né? Que é avaliar, prevenir, manter, melhorar. Em vez de olhar para essa parte neuromuscular, para os desfechos neuromusculares, eles estavam olhando para os desfechos cardiorrespiratórios. Então, não tem nada a ver, né? Isso, num primeiro momento, você pode até estudar como um critério de segurança ou junto dos seus desfechos neuromusculares, mas isso, estudar isoladamente o efeito da mobilização passiva no sistema cardiorrespiratório não faz sentido quando você fala que o grande objetivo é manter e preservar o sistema neuromuscular. E aí eles faziam isso, mas não falavam se preservava o sistema neuromuscular, porque eles não viram esses desfechos. É muito louco poder entender isso, né? Ver isso. A gente tem esse survey aqui, que é do Reino Unido. Olha o que eles viram, né? Então, de novo, eles mandaram um questionário para os fisioterapeutas e eles queriam entender como que era o uso da mobilização passiva por esses fisioterapeutas lá no Reino Unido.
de 151 respondedores, 99% dos respondedores falaram que utilizavam mobilização passiva na sua prática clínica. O que esses caras falavam? Que era muito comum, ou seja, em mais de 70% dos pacientes que internavam na UTI, eles usavam mobilização passiva, independente se o diagnóstico era clínico, neurológico ou cirúrgico. Olha a diferença com relação aos americanos. Os americanos falavam que só usavam nos neurológicos, enquanto lá no Reino Unido, eles mandavam ver a mobilização passiva mesmo se o paciente fosse um paciente cirúrgico. O que a gente espera de um paciente cirúrgico? Que ele acorde, né, uma cirurgia eletiva, que ele vai acordar, vai ser estubado, esse cara tem que sair do leito rápido, ele tem a movimentação preservada, porque ele fez uma cirurgia, ficou pouco tempo sob sedação. Então, mesmo assim, eles faziam mobilização passiva. Como que eles faziam essa mobilização passiva? 5 repetições, uma vez ao dia. Então, eles pegavam uma articulação lá, 1, 2, 3, 4, 5. E beleza, isso aí tá bom. Alguém acredita que movimentar uma articulação 5 vezes, uma vez ao dia, vai trazer algum benefício? Vocês ainda acreditam nisso, que movimentar uma articulação 5 vezes ao dia pode trazer algum tipo de benefício? Né? Então, olha o que esses caras acreditavam. E o estudo não é muito velho não, viu, gente? O estudo é de 2010. Esse estudo é depois dos principais estudos de mobilização precoce que a gente tem. Conclusão desse estudo, ó. Apesar de existir pouca evidência empírica que sustente o uso dos movimentos passivos, esse estudo encontrou que os movimentos passivos são usados regularmente por 99% dos fisioterapeutas que responderam. Ou seja, lá no Reino Unido, em 2010, a galera usava mobilização passiva a rodo para qualquer tipo de paciente. E aí surge a pergunta, né? Da onde que surgiu essa ideia, né, de que mobilização passiva funciona, ao ponto de 99% das pessoas quererem utilizá-la rotineiramente para qualquer tipo de paciente, né? Tem esse estudo aqui, que é inclusive um estudo brasileiro, publicado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, sobre os efeitos da mobilização passiva, e aí, de novo, olha o que eles estudaram. Efeitos da mobilização passiva, os efeitos agudos, nas respostas hemodinâmicas. Eles não estudaram os efeitos neuromusculares da mobilização passiva. Eles avaliaram os efeitos hemodinâmicos, porque ele queria saber se era seguro. Então, está relacionado àquilo que eu falei agora há pouco a respeito entre neuromuscular e cardiorrespiratório. Aí, na introdução deles, tem uma referência aqui, né? Então, eles falam aqui, ó. Na unidade de terapia intensiva, os membros dos pacientes são rotineiramente mobilizados pelos fisioterapeutas, objetivando preservar a amplitude de movimento, melhorar ou preservar os tecidos moles, manter a condição muscular e reduzir o risco de eventos tromboembólicos. Beleza, então ele está embasando o estudo dele, a justificativa de fazer mobilização passiva dentro desse parágrafo. E aí tem uma referência aqui, ó, referência 2. Aí eu fui buscar qual que é essa referência 2. Essa referência 2 é esse estudo aqui, ó. É um estudo de 1996 com pacientes neurocirúrgicos avaliando o efeito da mobilização passiva na pressão intracraniana. De novo, não estava avaliando a parte neuromuscular, estava avaliando agora o efeito na parte da pressão intracraniana, na neurodinâmica do paciente, né? Eles queriam saber a segurança disso, mas não queriam saber os efeitos clínicos na parte neuromuscular. Beleza. E aí, quando você vai ler a introdução desse estudo, olha o que ele fala aqui, ó. Fisioterapia, incluindo a amplitude de movimento passiva, a mobilização passiva, previne contraturas dolorosas em pacientes hospitalizados. Legal, ele botou isso na introdução para justificar o uso da mobilização passiva. Só que olha que interessante, não tem referência nenhuma nesse parágrafo. Quando você vai buscar a referência desse parágrafo da introdução, não tem referência. Ou seja, o cara me cita uma coisa dessa, publicada no Journal of Critical Care, ele cita falando os benefícios da mobilização passiva, né, que, por exemplo, aqui prevenir contraturas dolorosas em pacientes hospitalizados, mas ele não me mostra de onde que ele tirou isso, de onde que ele tirou essa afirmação.
Então, existe muito isso. Existem ideias que são passadas e que muitas vezes não tem um referencial. É muito difícil achar esses referenciais, principalmente nesses estudos aqui mais antigos, tá bom? E essa ideia vem sendo transportada, carregada ao longo do tempo por diferentes gerações aí de fisioterapeutas e outras pessoas que trabalham nas UTIs. Então, ainda pensando nisso, por que então que as pessoas fazem mobilização passiva? A gente precisa achar essa razão. Da onde que vem essa convicção de que mobilização passiva funciona para 99% dos fisioterapeutas do Reino Unido quererem fazer, e aqui no Brasil a gente vê 100% das UTIs usando mobilização passiva. A gente vê isso no nosso dia a dia. Todas as UTIs utilizam, né? Tem um ou outro fisioterapeuta dentro da UTI que não utiliza, mas naquela UTI vai ter alguém que utiliza. Então, a gente tem um pouquinho dessa resposta aqui no survey australiano. Então, ó, ele deu aqui alguns motivos, né, para o fisioterapeuta assinalar quais desses motivos te leva a fazer mobilização passiva. E aí, pontuação 1, esse motivo não me influencia em nada, e 5, esse motivo é o que me influencia muito a fazer mobilização passiva. Se a gente olhar aqui, ó, a maior pontuação, 39 fisioterapeutas responderam que o que mais influencia eles a fazerem mobilização passiva é experiência pessoal, ou seja, é aquele velho na minha prática funciona. Então, por que que eles usam mobilização passiva? Porque eles acham que é bom. Eles acham que é bom. A prática deles, a experiência pessoal deles está mostrando isso para eles, tá bom? Se a gente olhar o que ficou em segundo lugar, o motivo que ficou em segundo lugar, ó, 43 fisioterapeutas aqui, ó. Advice from colleagues, ou seja, algum colega me disse que isso funciona, alguém me disse, o professor me disse, tem muito isso, né? Quando eu fiz faculdade o professor falou que era bom, por isso que eu faço. Ou então algum colega, principalmente lá na Austrália, que eles têm um esquema, né, de fisioterapeuta sênior, fisioterapeuta júnior, que os fisioterapeutas mais velhos são a referência para os caras mais novos. Algum colega me falou que funciona, por isso que eu faço, né? E aqui, ó, olha o motivo que aparece aqui. Em terceiro lugar, research findings, ou seja, é por conta da literatura, por conta das evidências, né? 39 pessoas responderam que é por conta das evidências. E é muito louco, porque eu queria saber que evidência é essa que eles acharam, porque, meu, é muito difícil achar estudos que avaliaram os efeitos clínicos da mobilização passiva. A maioria, como eu disse, não avaliou a parte neuromuscular, avaliou a parte cardiorrespiratória. E eu não faço mobilização passiva para alterar a parte cardiorrespiratória. Eu faço para preservar o sistema neuromuscular. Não foi isso que a gente viu lá no início? Né? Então, da onde que eles tiraram esses research findings aqui? Eu queria saber, porque eu tô louco para ler esses artigos aí também, né? E aí, que mais que eles dizem aqui, ó? Eles descreveram aqui frequência com que problemas relacionados às articulações acontecem, tá? E os fisioterapeutas aqui nesse questionário, nesse survey, responderam que problemas com as articulações são incomuns, ou seja, não acontecem de maneira rotineira na UTI. Então, esses fisioterapeutas estão me falando que problemas com articulações não são comuns na UTI e, mesmo assim, eles justificam o uso da mobilização passiva para preservar a articulação. Então, ele fala que não acontece e que ele está usando porque é para preservar. Então, vê que não faz sentido? O objetivo terapêutico, né, de preservar não condiz com o desfecho, né? Se eles estão falando que isso raramente acontece, então eu não preciso fazer nada para que isso deixe de acontecer, porque isso raramente acontece. Então eu só vou fazer quando eu avaliar alguém que tem algum certo risco, alguma coisa que me chame a atenção, aí eu vou usar uma estratégia para isso, e não de rotina, como a gente está vendo aqui nos estudos até agora, tá? Voltando no nosso estudo do pessoal do Emirados Árabes Unidos, porque eles usaram a mesma estrutura do survey australiano, aqui eles também falaram, né? Quais desses motivos te leva a escolher a mobilização passiva? Então a gente vê, ó, que o que tem mais influência, de novo, personal experience, é minha experiência pessoal, é o na minha prática funciona, eu vejo que funciona, porque eu acho que funciona, né? E aí, de novo, vai aparecer aqui, né? Depois, em segundo, terceiro lugar, vai aparecer o Research Findings e o colega me falou que funciona, o professor falou que funciona, a literatura fala que é bom.
Então, de novo, aonde estão esses dados da literatura que esses caras também aí acharam? Beleza? E aí, tá dando para entender o raciocínio que a gente está construindo aqui, o caminho que a gente está tomando? A gente está entendendo qual é o pensamento dos fisioterapeutas quando eles escolhem usar a mobilização passiva. A gente está tentando entender o que está passando na cabeça dos fisioterapeutas ao redor do mundo aí, quando a gente está falando de mobilização passiva.